Todos passaram bem a semana? Prontos para uma nova? Deus vai nos renovar, Ele faz isso todos os dias, e essa semana que se inicia não vai ser diferente. Amém? Aleluias, glória a Deus. O ano começou faz pouco tempo. Tem alguém ansioso já por esse ano? Pelo que há por vir, pelos seus desejos do ano, pelas expectativas, do que vai acontecer, pela vacina que está por chegar, tanta coisa, para a gente meditar e pensar. Mas eu gostaria de pedir a todos agora que estão aqui neste lugar, templo do Senhor, aonde o Senhor habita, aonde o Espírito Santo dele está nesta hora. Eu gostaria de pedir a todos os irmãos que fechassem os olhos, reclinassem as suas cabeças, e que nós pudéssemos, por 10 segundinhos, respirarmos tranquilamente, lembrarmos da promessa do Senhor que Ele é conosco em todo o tempo, que Ele nunca se ausenta, e que nós estamos aqui única e exclusivamente para adorá-lo. Amém? Com a sua cabeça reclinada, vai respirando, vai pensando na tua comunhão com Deus, na presença poderosa do Espírito Santo neste lugar, e medita que haverá festas nos céus, porque muitas igrejas sérias como a nossa estão se reunindo também neste momento para louvar e adorar a Deus, junto com o louvor que Ele já recebe constantemente nos céus. Aleluias, glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui para adorá-lo, ó Deus, para entregar as nossas vidas, o nosso coração, tudo que temos de melhor do nosso sentimento e do nosso amor ao Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor receba toda a adoração que vai ser feita neste lugar, em nome de Jesus, Senhor, da forma que eu e os meus irmãos estamos agora, com os olhos cerrados, com a nossa mente e o nosso coração inclinada para o Senhor, para as coisas que o Senhor tem nos enviado, da Tua palavra, das Tuas promessas, dos desafios, das lutas que temos vivido, que tudo isso que nós estamos meditando, também faça parte do nosso louvor desde já. E nós te pedimos, passa sobre as nossas vidas o sangue puro de Jesus Cristo, derrama porção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas agora, para que o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor, para que todos os nossos gestos sejam gestos de amor e adoração ao Teu santo nome, e que a comunhão nossa entre irmãos, com o Teu Espírito Santo e com o Senhor, ela seja plena neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos, aqueles que podem, que se levantassem, abrissem as suas Bíblias, lá no Salmo 149, amém? Salmo 149, nós viemos aqui para adorar ao Senhor, nós viemos aqui para dizer a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós adoramos, o quanto nós queremos cantar louvores a Ele, aleluia. Todos nós saímos de casa assim, com esta vontade, e o Salmo 149, ele nos traz isto, amém? Os fiéis louvam a Deus, aleluia, diz a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na assembleia dos santos. Regozija-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus,
nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluias. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar o santo nome do Senhor. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos. Todo mundo bem? Glória a Deus. É bom rever alguns irmãos que estavam ausentes, é bom tê-los de volta à nossa casa. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Queridos, mais uma vez temos a oportunidade de louvar, adorar o nome do Senhor. Com esse tempo, primeiramente com esse tempo, e unidos como um corpo só, amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma leitura bem breve mesmo, porque tem tudo a ver com os louvores que a gente vai oferecer ao Senhor nesse momento, e usando os últimos dias como referência que eu tenho vivido, alguns desafios, no trabalho principalmente. Creio que muitos, como eu, passam mais tempo no trabalho do que na nossa casa, né? Então a nossa segunda casa é o nosso trabalho, e assim como temos desafios em casa, temos também no trabalho, e a Bíblia nos ensina a recorrer, a dobrar os nossos joelhos quando houver necessidade, pedidos de orientação, sabedoria, discernimento, e isso tenho feito. E o Espírito Santo me fez ir até o livro de Filipenses, onde o apóstolo Paulo reforça que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele nos orienta também a partir do versículo 6, para não andarmos ansiosos, por mais que já em casa, por exemplo, já virou padrão assim, a gente não vê notícias de jornais porque é só tragédia, né? E muitas vezes isso entra no nosso coração e nos aflige, deixa nós aflitos, né? Temerosos. E a Bíblia nos ensina a partir de Filipenses 4, no versículo 6, o apóstolo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo peça oração e súplicas com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso tem me fortalecido grandemente no meu trabalho. E mais abaixo, no versículo 13, ele discorre tudo, e ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quando chegou nesse versículo, eu falei: pronto, já é o suficiente. É só eu não esquecer quem está olhando por mim, é só a gente não esquecer quem está olhando por nós, que é o nosso Deus verdadeiro, fiel, Cristo Jesus, que a palavra dele nos garante que ele está ao nosso lado. Ele não estará ou esteve, ele está ao nosso lado. Amém. E eu creio que ele está aqui nesse lugar, nesse momento. Que possamos oferecer o nosso culto, a nossa adoração, no fundo do nosso coração, um sentimento de gratidão por tudo que ele já fez por cada um de nós. Amém? Com alegria, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Quanto amor, Ele tem por mim. Quanta dor, quanta dor.
Glória a Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar, ó Deus. Obrigado pela tua palavra. Ó Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, que o que está escrito na tua palavra, que veio a mim essa semana, que possa ser compartilhado, Senhor, com os meus irmãos. Todos aqueles, ó Deus, que estiver passando por um momento difícil, seja ele qual for, Senhor, que o Espírito Santo faça lembrar isso que o apóstolo falou na tua palavra, que tudo podemos naquele que nos fortalece. E sabemos que quem nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo, um Deus fiel, Criador de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos fortaleça, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se agradece, mas tua mão por tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu
Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua presença. E isso é uma realidade, queremos declarar que isso é uma realidade em nossas vidas, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor, para tudo que vamos fazer nessa vida. Sem o Senhor nós não somos nada, nós ficamos vulneráveis a tudo, e esse mundo investe contra nós. Mas nós sabemos o Deus que nós servimos, e é em Ti, Senhor, que nós esperamos todas as nossas necessidades e entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Que possamos declarar nesse momento, Senhor, através desse cântico, que o Senhor é Deus, independente das circunstâncias, que o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ó Deus, seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por tudo que temos, por tudo que não temos. Nós sabemos, ó Deus, que o que temos é o que necessitamos, é o que precisamos. Nós te damos graças, Senhor, porque entendemos que o que temos é suficiente. O mais importante é estar na tua presença e te louvar independente das situações, seja ela de alegria, de tristeza, de dificuldade ou não. Que possamos usar, ter discernimento, Senhor, a todo tempo louvar e agradecer o teu nome. Sabemos que a tua vontade é a que prevalece, e sabemos também, Senhor, que tudo que o Senhor faz para nós é bom. Obrigado pelo seu amor por cada um de nós, obrigado pela tua presença, obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, obrigado pelas famílias dessa igreja, obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade, essa honra de estarmos aqui, dedicando esse tempo a Ti. Receba, Senhor, com amor e com carinho, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É bom louvar o Senhor. Nossa, como é maravilhoso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado. Eu convido a todos a dar continuidade nesse momento de adoração. Agora com os nossos dízimos e ofertas, você possa trazer a gasofilácio com alegria, porque esse louvor agora vai dar uma acelerada nos nossos corações, amém? Os metais hoje vão ser usados mais uma vez pelo Espírito Santo. Que você possa trazer aqui com alegria, que Deus já colocou no seu coração, os dízimos e ofertas para o sustento das famílias e para esse ministério, amém? Enquanto estivermos louvando, adorando, fique à vontade. Glória a Deus. Vamos louvar? Já refúgio a glória.
mas antes julgar todos grandes e pequenos, cujos vamos encarar, e os servidores triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo em Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Almejamos a sua vinda. Almejamos a sua vinda, Senhor. Que possamos estar preparados para a sua vinda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Oremos já pelas crianças? Eu queria convidar, chamar as crianças, as pessoas mais importantes da nossa igreja. E aí, Davizão? Temos muitas crianças. Glória a Deus. Senhor Tiago, ora por elas, os dízimos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pelos dízimos, por nossas crianças, aproveitar e orar pelos enfermos também de nossa igreja. O pastor Midney falou do Vitor, o filho dele. Eu sei que tem o Anderson, está com Covid, da Michele, tem uns meninos aqui, vamos orar. Tem a Rose, né? Vamos orar também, vamos colocar diante do Senhor, aproveitar e fazer essa oração, amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor, diante de Ti, Deus, a nossa gratidão, diante de Ti o nosso reconhecimento de quem Tu és, nosso reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, o nosso reconhecimento de que tudo aquilo que temos vem de Ti e é Teu, e o nosso reconhecimento e a certeza de que é o Senhor quem nos sustenta, está aqui nesses dízimos e ofertas. Nós devolvemos ao Senhor como prova, como a prova daquilo que nós sabemos, de que é o Senhor o nosso sustentador, o nosso Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus que sempre proverá. E o nosso reconhecimento disso, a prova que reconhecemos isso, está aqui na nossa devolução ao Senhor, dos dízimos e ofertas. Nós devolvemos porque temos convicção de que é o Senhor quem nos sustenta, nos sustentou, nos sustenta e nos sustentará. Por isso que nós devolvemos a Ti, receba no Teu altar, para a Tua honra e para a Tua glória. Da mesma forma, Pai, nós queremos também colocar diante do Senhor a vida daqueles que estão enfermos em nosso meio. Pedimos pela vida do Anderson, a sua família ali, a Michele, as crianças. Põe as Tuas mãos, ó Deus, trazendo cura, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Da mesma forma, colocamos a vida do Vitor, protege ele, restabeleça a sua saúde, em nome de Jesus, Pai. A Rose também, Deus, colocamos nas Tuas mãos, confiando que o Senhor tem cuidado de cada detalhe, Senhor. E todos aqueles, ó Pai, que não citamos aqui, mas que o Senhor conhece, que faz parte do nosso meio, que está enfermo, nós colocamos diante do Senhor. Dê saúde. Pai, nós sabemos que o Senhor está acima da medicina, apesar da medicina ser tão avançada hoje,
com diagnósticos e tudo mais, com sabedoria dos médicos cada vez mais avançada. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está acima disso ainda. E é por isso que é diante do Senhor que nós colocamos a vida de cada um dessas pessoas do nosso meio, que estão enfermas. Põe as tuas mãos, trazendo sua cura, trazendo o seu conforto, para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Também pedimos, ó Deus, agora pelas crianças, que o Senhor fale com cada uma delas, que o Senhor venha ministrar ao coração delas aquilo que o Senhor já tem preparado, aquilo que o Senhor colocou no coração das professoras. Fale, ó Pai, em nome de Jesus, que elas possam sair daqui cheias, ó Pai, de Ti, mais próximas do Senhor. É o que nós oramos e colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ir lá, criançada. Adriano, traz um copo d'água para mim, por favor. Obrigado. Podemos assentar, enquanto as crianças vão saindo. Obrigado, Sheila. Vamos ter esse tempo de estudarmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, neste momento. E você pode abrir a sua Bíblia, lá em Isaías 41:10. Vamos partir desse texto. Na verdade, hoje vamos não ficar num texto em si, mas abordar vários textos da palavra de Deus que tem a ver com esse texto. Isaías 41:10, um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Pai, mais uma vez pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Pai, somos ovelhas do Teu pastoreio. Somos ovelhas do Teu rebanho. E a Tua palavra nos garante que o Senhor é o bom pastor. Por isso agora eu peço que o Senhor nos leve como Tuas ovelhas aos pastos verdejantes que só o Senhor conhece. Alimente as Tuas ovelhas agora por meio da Tua palavra. Que possamos sair daqui convictos do Teu cuidado e do Teu amparo sobre as nossas vidas. Fale com a Tua igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. O texto começa com não temas. E eu te pergunto, do que você tem medo? Desde os medos pequenos. Quem tem medo de barata aqui? Levanta a mão. Quem tem medo de agulha? De injeção? Quem está com medo da vacina? Não, brincadeira, não vou entrar nesse assunto não. Quem tem medo de altura? Alguém aqui? Medo de altura? Interessante, né? De ficar em lugar fechado, elevador, coisa assim, tem gente que tem pavor, que não, né? Tem pavor disso. Medo de escuro. As crianças já subiram, geralmente é quando a gente é criança tem medo de escuro, né? Tem vários medos que a gente tem, vários temores. E é disso que eu quero tratar, e obviamente não só desses temores, vou colocar aqui, superficiais, mas às vezes de temores mais sérios, que travam a nossa vida. O próprio a gente está vivendo num momento como esse, concorda comigo? O que o medo não fez com as pessoas hoje, não está fazendo com as pessoas hoje? O medo de uma doença, o medo de um vírus, escravizando as pessoas,
fechando os comércios, lockdown. Por quê? Medo de uma doença, medo de um vírus, que no final de tudo é medo da morte. A gente vai tratar sobre isso aqui. Isso escraviza, isso domina as pessoas. O medo. Não é verdade? Quantos que usurpam disso, que estão no poder e usurpam disso, desse medo que as pessoas têm e começam a colocar coisas para dominar as pessoas através do medo. Enfim, hoje vamos falar sobre isso, combatendo o medo. Como combater o medo? E partindo desse texto, claro, vamos olhar vários outros textos. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. O medo e seus parentes, a ansiedade, as preocupações, têm afligido o ser humano há muito tempo. E a palavra de Deus mostra para nós quando começou o medo. Primeiro momento onde o ser humano manifesta medo, vocês lembram? Quem manifestou isso? Adão. Logo Adão já manifestou o medo. O texto você pode anotar aí, é Gênesis 3, ali que relata a queda do homem, mais especificamente do 8 ao 10. Eu vou ler aqui, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: Senhor, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Adão teve medo. Desde aí, esse sentimento nos persegue. De lá para cá, esse sentimento ele tem grande inquietação, né? Essa noção de perigo real, ou até imaginário muitas vezes, que nós denominamos de medo, susto, pavor, temor, tem causado grande pavor na humanidade. Hoje na psicologia nós temos o que chamamos de síndrome do pânico. Quem já ouviu falar sobre síndrome do pânico? É uma síndrome que é causada pelo medo, pelo pavor. A definição dessa síndrome é: a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de algo ruim, que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de tal perigo iminente. Deu para entender? A pessoa entra num desespero, mesmo que aquilo que está causando isso não seja real ou não esteja para acontecer realmente. Um primo meu, irmão do Diógenes, nosso missionário, o pastor Anderson, pastor lá em Marília, onde eu estava, ele se tratou dessa síndrome. Ele conta uma vez que ele estava viajando, era uma época que ele viajava muito por conta do seu trabalho, e ele disse que ele teve que parar o carro no acostamento, deitar o banco e pôr a mão assim, porque o coração dele palpitava, de medo e dessa síndrome. Ele estava achando que ele ia morrer, o coração começou, o peito a apertar, tipo, a impressão de sintomas de ataque cardíaco, sabe? E ele só pensava: puxa, se eu morrer, como vai ficar meu filho, minha esposa e tal e tudo mais. E ele teve que parar o carro e começou a ter essa crise no carro, e falou que foi a pior que ele teve algumas outras, mas é essa síndrome, o medo gerando isso nas pessoas. Bom, a ideia hoje não é falar sobre a síndrome do pânico, porque eu acredito que isso, quem trata é psicólogo ou até psiquiatra com remédios e tudo mais, mas a palavra de Deus nos ajuda a ir na raiz desse problema, que é o medo.
ela nos ensina a tratar a raiz desse problema. Ou seja, se você consegue ir na raiz desse problema, você vai evitar essa síndrome, amém? Ou até outros temores que você tenha. Porque hoje a gente vai aprender isso, como combater o medo. Na palavra de Deus, nós vamos olhar alguns textos que nos vão trazer lições, na verdade 6 lições claras para nós. Como lidar com o medo. Como entender o medo. Amém? Então vamos lá, a primeira delas, primeira lição, em relação ao medo que eu quero destacar aqui é, o medo ele é bom. O medo até certo grau, ele é saudável até. Concorda comigo? É bom termos esse medo, porque esse medo é que nos ajuda a não atravessar uma rua de qualquer forma, certo? Nos ajuda a não colocar a mão no fogo, ou entrar num mar perigoso, ou entrar num rio perigoso, ou nos envolver com pessoas que a gente tenha certa dúvida. Ou seja, o medo, até certo ponto, ele é bom para o ser humano. Tem pessoas que não tem muito, é meio desequilibrado nesse ponto. Eu tenho um primo, nosso primo Marcelo, acho que ele é meio assim, ele gostava de esporte radical. Então ele não tinha noção, ele pegava o skate, descia a serra aqui da aldeia da Serra, de skate, de bicicleta. Ele é tudo ralado, né, tudo arrebentado. Porque parece que esse não está muito equilibrado na cabeça dele, essa questão desse medo, de saber, né, o que é, o que a gente pode enfrentar, o que não. Deu para entender? Por quê? Então, de certo ponto, o medo é bom. E dentre esses medos que são bons, há um que a palavra de Deus nos fala, que é muito bom. Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, se você quiser abrir ou se quiser só anotar. Provérbios 8, 13, fala assim, temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, esse temor a Deus, então, que é odiar o mal, é o melhor temor que a gente pode ter, o melhor medo que a gente pode ter. Medo de praticar as coisas erradas por temor a Deus é um medo bom. Evita você fazer o mal, evita você desobedecer a Deus por temor a Ele. Deu para entender? E assim se prejudicar. Evita você de se prejudicar, na verdade, né? Fazendo essas coisas. Ou seja, quando pensamos 2 vezes antes de pecar, e por temor a Deus decidimos não pecar, isso nos leva a ter mais intimidade com Deus. E com o Senhor ao nosso lado, então, os medos se vão. Deu para entender? Com o Senhor ao nosso lado, a gente não tem esses temores. Salmo 23, 4, salmo conhecidíssimo de Davi. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, por quê? Pois tu estás comigo. Amém? A tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, quando eu sei, quando eu evito fazer o mal, quando eu temo a Deus e evito fazer o mal, porque o texto fala, temer a Deus é odiar o mal. Quando eu não quero fazer as coisas erradas, e vivo uma vida de temor a Deus, Ele está comigo. E Ele estando comigo, mesmo que eu passe por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque Ele está comigo, amém? Então há um medo bom, esse medo que nos ajuda a não colocar a nossa vida em risco, e principalmente esse medo, esse temor a Deus, ou seja, não fazer as coisas erradas, odiar as coisas erradas, por temer a Deus, isso é algo bom, amém? Glória a Deus. Então essa é a primeira lição, o medo é bom até certo ponto. A segunda lição, e aí já olhando outros textos, o medo pode nos escravizar. Anota aí, o medo pode nos escravizar. E o medo nos escraviza quando a nossa vida ela é paralisada, dominada, aprisionada por causa dele. É o que a gente tem visto hoje aí. Conheço pessoas que não saíram de casa até hoje. Pedem tudo por iFood, pedem tudo, a compra chega pelas pessoas, a hora que chega, começa a tacar álcool, começa a tacar
limpa o quintal com cândida toda hora, não saíram de casa até hoje. O medo escraviza, te aprisiona. Quando uma força exterior nos mantém cativo, torturando até o ponto de mudar de emprego, de cidade, de estilo de vida, esse é o medo que escraviza, não é verdade? Pessoas mudam tudo por medo. Esse medo é o reconhecimento da nossa insuficiência e impotência perante aos perigos e as ameaças. Geralmente esse medo lança a mão de uma pequena possibilidade válida e distorce essa possibilidade, aumenta essa possibilidade, certo? Perverte toda essa possibilidade, até esconder a realidade, e torna esse medo, esse monstro grotesco, uma coisa que ele não consegue vencer. E isso escraviza. Quando enxergamos qualquer situação dessa forma, aí o medo vai nos sufocando, ele vai nos controlando, ele nos escraviza. E dentre, inúmeras situações de medo, o pior de todos eles é o medo da morte. Não é verdade? Se a gente for fazer um balanço, não sei se todos, mas a maioria dos medos, em última instância, é o medo da morte, certo? Por que tem medo de altura? Porque você acha que você vai cair, lá embaixo vai acontecer o quê? Vai morrer, não é? Por que você tem medo de ficar em lugar fechado? Porque você acha que você vai perder o ar e vai morrer. Então, sabe, a maioria dos medos, a maioria deles, é o medo do Covid. Por que as pessoas estão com medo e presas? Porque acham que vai pegar e vai morrer. Ou seja, em última instância, o maior medo do ser humano é a morte. O medo da morte, o medo de morrer. É o pior de todos os medos. É o pavor que mais atemoriza o ser humano. Tem mais poder de lhe escravizar. Por isso, esse texto eu quero que você abra. Hebreus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha que lindo que fala a palavra do Senhor. Diz assim, portanto, amém? Hebreus 2,14. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, amém? Glória a Deus! Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pior dos nossos temores, aleluia! Ele venceu, e olha o que fala o versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O ponto aqui, essa lição, que o medo escraviza, e se tem um medo que nos escraviza mais é a morte, e esse medo Jesus venceu, glória a Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você confiou a sua vida nas mãos de Jesus, você não precisa temer a morte, amém? Glória a Deus. Agora isso quer dizer então que eu vou andar sem máscara, não vou fazer, estou nem aí? Não, você tem que pensar nos outros. A gente vai olhar aqui que o amor ao próximo é muito importante. Então, muita gente tem essa atitude muito mais pensando nos outros, porque a morte para nós, como Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso. E Ele é tão poderoso que Ele venceu a morte, Ele venceu a minha morte, amém? Eu sei para onde eu vou, então não tenho que temer.
Aleluia! Esse texto ele é espetacular, porque ele revela que Cristo venceu a morte, e aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. O diabo é que causa esses medos na gente. É o diabo que muitas vezes maquia esses medos. Concorda? E a gente vai se aprisionando, escravizando. Jesus venceu a morte, amém? Assim, se você crê em Jesus, você não precisa temer nada. Se a morte é a última instância ou de todos os medos, ou seja, você não precisa temer nada. Porque Jesus já venceu isso para você. Claro, se você entregou sua vida nas mãos dele. Ele venceu essa morte. Você não precisa temer, porque você sabe para onde você vai. Se você entregou sua vida para Jesus, você sabe qual é o seu destino depois da morte. E essa realidade, por que a gente tem medo da morte? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente ouve várias coisas, e a gente fica preocupado, mas agora se eu entrego a minha vida para Jesus, eu até sei o que vai acontecer depois. Eu sei o que está garantido, eu sei o que Ele foi garantir para mim, o que Ele garantiu para mim. Por isso Paulo disse, o morrer é lucro. O morrer é estar com Cristo. É lucro. É estar livre desse corpo, livre dessa maldição, livre desse pecado, livre desse mundo. E estar com Cristo em plena comunhão. Se você entregou sua vida para Jesus, você tem essa convicção, amém? Você não tem medo da morte. Glória a Deus. E você não vai ficar escravizado. Ou seja, nem a morte tem poder para lhe causar medo. Pois sua fé em Cristo é tão grande que nada mais tem poder maior do que Cristo. Amém? Portanto, o medo tem poder sim de nos escravizar. Mas lembre-se, Cristo já venceu o pior dos medos, a morte. Por isso, confie nele e se liberte de todos os seus temores. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando esse ponto, trazendo um pouquinho mais para nós, queria ressaltar alguns medos menos palpáveis do que aqueles que a gente citou aqui no começo, como medo de altura, medo de barata, medo de agulha. Existem alguns medos que nos escravizam. Por exemplo, o medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não ser aceito por um grupo, o medo de não agradar as pessoas, o medo por se achar menor ou pior do que os outros, medo de perder o emprego, ou as condições financeiras. Muitas pessoas fazem muitas coisas, até coisas erradas e ruins, para não perder o seu emprego, não é verdade? E esquece que o temor do Senhor é odiar as coisas ruins, ou seja, preferem se afastar do Senhor, para não perder o emprego. Medo de perder o emprego, a segurança financeira. Esses são alguns medos realmente menos palpáveis do que o que a gente falou aqui, mas também nos escravizam. Tem o potencial de nos escravizar nele. Quais são os seus medos? Qual desses medos tem paralisado a sua e a minha vida? Eu não sei. E se você está aqui, saiba que não é acaso, não existe acaso. Se Deus está falando com você e está mostrando isso para você, é porque Ele quer falar com você. É a palavra que Ele está dando para você hoje. Quais são os seus medos? O que tem escravizado? O que tem paralisado a sua vida? E Ele quer falar para você hoje, lembrar de alguma coisa. Jesus venceu o pior dos medos, a morte. Por isso, confie nele e se liberte desses medos, amém? Se liberte dessas correntes. Se liberte dessas algemas do medo. Confie em Jesus. Amém? O medo é bom, tem um lado bom do medo. O medo escraviza, esse segundo ponto. Mas o medo também aqui, ele não pode contra Deus, a terceira lição. O medo não pode
contra Deus, não tem poder contra Deus. Como a gente viu no Salmo 23, não precisamos temer mais mal algum, porque Ele está conosco. Ou seja, não tem nenhum medo mais poderoso do que Deus. Amém? E essa verdade confortou muitos homens na palavra de Deus. Por isso que eu falei que vamos ler vários textos. Aqui eu vou só citar, você pode anotar aí se você quiser. Mas, lá em Gênesis 15, versículo 1, quando Abraão estava sem esperanças, e com medo de realmente, se ia realmente acontecer a promessa do Senhor, porque ele não tinha filhos ainda. Deus falou para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Deixa eu tirar isso aqui. Amém? Gênesis 15, 1. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia! Davi aqui, ele sabia quem tinha o poder de livrá-lo de todos os seus temores. Da perseguição de Saul, dos inimigos, de Golias. Eu busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Glória a Deus! Salmo 34, 4 é esse. Jeremias 1, do 4 ao 8. Quando Jeremias estava ali com medo dos homens, por ele ser o menor, ser mais jovem, Deus disse a ele: não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo. Amém? Esses medos aqui que nós citamos aqui, Jeremias teve. E Deus falou para ele: não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo. Mateus 14, 27. Mateus 14, 27 é o contexto ali, quando os discípulos estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma. Jesus disse para eles ali com todas as letras: não tenham medo, amém? Vários homens de Deus foram acalmados por Jesus, porque o medo não pode contra Deus. Essa é a terceira lição. E Hebreus 13, de 5 a 6, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia! Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Aleluia! Você tem medo de você estar inseguro quanto à realidade que vamos enfrentar ainda? Por conta de fechamento de comércio e tudo mais? Deus é o seu sustentador, amém? Cantamos isso aqui na segunda música, né, Rubão? Deus é o seu sustentador, é o meu sustentador. Não devemos temer. Quantos cristãos, com certeza, já não foram consolados com esse texto de Hebreus aqui, diante de medos financeiros e preocupações financeiras? Amém? Deus está cuidando de nós. E diante dessa realidade de tantos textos que a gente leu na palavra aqui, tem ainda, como eu já citei algumas mensagens atrás, mais 362 versículos que falam não temas. Esses foram alguns que a gente leu. Além desse, tem mais 362 que fala para a gente não temer. Por isso, eu digo para você com toda a confiança: Deus é maior do que os seus temores, amém? Deus é maior que os meus temores. Vamos confiar nele. O medo é bom, tem um lado bom do medo. O medo pode escravizar, o medo não pode ir contra Deus, a gente viu a terceira lição. E agora a quarta lição: o medo nos engana. O medo nos engana. Ele tira de nós a perspectiva da realidade. Ou seja, ele aumenta o nosso medo quando nós estamos diante dele. O medo vai enganando a gente. Na hora do medo, a nossa perspectiva ela fica totalmente distorcida. Vemos-nos abandonados por Deus muitas vezes. Parece que Ele se esqueceu de nós, perdeu o nosso endereço, não se lembra mais da gente.
O medo vai aumentando. E o primeiro passo para a gente entender como lidar com esse medo aqui é entender que ele nos engana. Não é tudo aquilo. Deuteronômio, esse também eu quero que você leia. Deuteronômio 1. Quinto livro da Bíblia aí. Versículo 26. Vou ler alguns versículos e mostrar um pouquinho dessa história, desse contexto, para a gente enxergar o quanto o medo nos engana. O texto diz assim, a partir do 26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo lá é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, os muros vão até o céu. Vimos ali em Enaquins, os gigantes, né? Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo à noite, e numa nuvem de dia, procurando lugar para vocês acamparem, e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Aqui o contexto é lá de Números, no capítulo 14, 13 e 14, quando os espias vão à terra, lembram? Os 12 espias vão lá na terra e traz o relatório: não, aqui tem gigantes, aqui não sei o que, apavorou o povo ficou com medo, o povo ficou morrendo de medo, de entrar na terra prometida, e aí faz com que eles voltam para o deserto, aí ficam 40 anos rodando no deserto, por causa do medo. E o medo aqui enganou eles. O versículo 28 fala: são maiores e mais altos do que nós, esse povo. Olha a perspectiva, ele fala dos muros aqui também, os muros vão até o céu. Está vendo como o negócio parece que é maior do que na realidade é? O medo, ele vai interessante, é interessante a gente notar, ele faz com que a gente enxergue a realidade que não existe. Ele vai enganando a gente. Eles acharam, além disso, o texto paralelo, que é Números 14, fala que nós somos como gafanhotos, eles falam. Ou seja, além de maximizar o inimigo, diminui que você, eu sou pequenininho. Tem noção quem está falando isso? O povo que tinha acabado de sair do Egito e derrotado daquela maneira o faraó, passado pelo Mar Vermelho. Um povo agora veio e fala: não, a gente é pequenininho, gafanhoto. Tem noção? Como o medo vai enganando a gente? O medo vai mudando a perspectiva da realidade. E a gente acha que aquele é muito maior do que na verdade é. E sabe qual é o mais lindo? Sabe qual é a realidade desse texto? Sabe qual é a realidade daquele contexto? A realidade é exatamente o contrário. A gente lê lá em Josué capítulo 2, você pode anotar aí, versículos 8 a 11. Quando eles chegam de novo ali, olha na verdade como que o povo de lá estava vendo eles. Olha o que fala o texto, Josué 2, 8 a 11, fala assim: antes dos espias se deitarem, quando os espias já estão aí, é o texto de Josué, quando eles estão lá para entrar novamente na terra. Antes dos espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês.
Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao lado do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima no céu e embaixo na terra. Glória a Deus! Olha como na verdade estava o povo, de quem eles estavam morrendo de medo. Na verdade eram eles que estavam com medo deles, na verdade do Deus do povo, amém? Eles realmente eram pequenos, mas eles deixaram de olhar para Deus, para aquilo que Deus estava fazendo, e aquele povo estava morrendo de medo do Deus deles, amém? Só que o medo fez o quê? Inverteu completamente a situação, inverteu completamente a realidade, e eles então fugiram, não entraram, não ouviram os únicos 2 espias que viram a realidade, que foi Josué e Calebe. Olha o que Josué e Calebe fala lá em Números 14, 8 e 9, anota aí, Números 14, 8 e 9. Ele fala assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Só que foi a palavra de 10 contra 2. E aí, o povo não viu a realidade. Foi jogada na cara deles, mas eles não viram. Preferiram ser enganados pelo medo. O medo nos engana. É a 4ª lição. O medo é bom a certo ponto, o medo escraviza, o medo não tem poder contra Deus e o medo nos engana. Agora a 5ª lição. Verdade, antes, portanto, quando o medo fizer algum problema parecer impossível de você resolver, lembre-se que não há impossível para Deus, amém? O seu Deus é maior, o Deus que está contigo é maior, glória a Deus. 5ª lição, tire o medo do foco, pare de focar no medo, tire o foco do medo. Você não pode, quanto mais você focar no medo, mais ele vai distorcer para você, mais ele vai te enganar. Não podemos focar no medo. O texto é Mateus 14, do 28 ao 31, anota aí. É a história lá, a mesma história quando Jesus vem sobre as águas e chama quem para ir para as águas com ele? Vocês lembram quem ele chama? Que vai caminhando nas águas com Jesus? Pedro. E o texto é muito claro, porque o texto diz que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele estava andando sobre as águas. A partir do momento que ele olhou para o lado, começou a olhar as ondas, começou a olhar, eu estou em cima do mar. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. A partir do momento que ele tirou o foco de Jesus e colocou o foco no medo, ele afundou. Por isso, tira o foco do medo. E ele só afundou porque ele duvidou do poder de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no problema. Colocou os olhos naquilo que ele estava com medo. Isso é exatamente o que acontece conosco. Quando focamos apenas nos problemas e nas dificuldades, a gente vai viver com medo. Por isso, tire o foco do medo. Mas se focarmos em Cristo, Ele não vai parar as ondas muitas vezes. Ele não vai colocar uma prancha, não vai fazer uma ponte. Ele fez uma ponte para Pedro? Não. Se a gente focar em Cristo, você vai andar sobre as águas. Amém? Você vai andar sobre os seus problemas. E não vai afundar, porque você vai estar focado em Cristo. Amém? Glória a Deus. Creia nisso. Deus não vai mudar o seu problema. A hora que Pedro ficou com medo, Deus não tirou, Deus não fez o mar sair, Deus não fez o mar se abrir, o problema estava ali, o medo de Pedro estava ali, mas Jesus fez ele andar sobre o problema dele, amém? Por quê? Porque ele estava focado em Jesus, glória a Deus. Por isso a quinta lição em relação ao medo,
tire o foco do medo. Tira o medo do foco ali. Foque em Jesus. E uma maneira prática disso, da gente focalizar mais em Jesus, é a gente fazer aqui, eu vou citar como uma autora cristã chamada Miriam Neff. Ela é autora cristã, ela tem programa de TV nos Estados Unidos e tudo mais. Em um dos seus livros, olha o que ela cita, de uma maneira prática da gente vencer o medo. Ela tinha medo de escuro, ela tinha o medo do escuro. E ela fala assim, ó: Deus usou a memorização das Escrituras para derrotar esse medo em minha vida. Na minha batalha com o medo, o medo do escuro, quando eu precisava das Escrituras, eu estava com medo de mexer-me. E a minha Bíblia estava fora do meu alcance. Por isso, no conforto da luz do dia, então, eu escrevia versículos sobre o medo em cartõezinhos pequenos. E memorizava esses versículos. Versículos como, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Eu personalizei Isaías 43:1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Miriam, o nome dela é Miriam, né? E te formou, ó Miriam. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Então na escuridão, aquelas palavras tornaram-se minha força. E eu venci o medo do escuro. Glória a Deus! Ou seja, uma maneira prática. Pegue esses não temas e coloque, memorize isso. É uma maneira prática da gente focar em Jesus. Saber que Ele está conosco. Glória a Deus! E esse é o primeiro antídoto aqui contra o medo. Tira o foco, foque em Jesus. Amém? Portanto, tira o foco daquilo que lhe causa medo. Foque em Jesus. E você verá como esse medo não pode, na verdade, te afogar. Amém? Glória a Deus. Última e sexta lição em relação ao medo. Então, primeira, o medo é bom. O medo pode escravizar. O medo não tem poder contra Deus. O medo, a quarta lição que a gente viu, o medo nos engana. A quinta lição, tire o foco do medo. E a sexta e última agora, que é até um dos versículos que a Miriam memorizou. O perfeito amor lança fora todo medo. Essa é a lição, amém? Esse é o versículo, 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo. O Dr. J. Adams, ele diz, o inimigo de todo medo é o amor para com Deus e para com o próximo. Esse é o inimigo de todo medo. É o amor real a Deus e o amor ao próximo. Jesus, lá em Mateus 22, ele resumiu, para o fariseu ali, deixando claro que os dois principais mandamentos do Senhor é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse perfeito amor lança fora todo medo. Em 1 João 4, seguindo aí o 19 ao 21, fala assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, também ame o seu irmão. João junta, esses dois mandamentos aqui. Existe uma lição aqui, uma ligação total entre o amor a Deus e o amor ao próximo. E o amor bíblico, ela não é apenas uma emoção. É uma ação de obediência a Deus. É uma ação de cuidado para com o seu próximo, para com o nosso próximo. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Ou seja, amar a Deus é agir, é fazer, é obedecê-lo. Amar ao próximo é agir em amor, com amor para com o próximo. Mas o que isso tudo tem a ver com medo? Por que esse amor lança fora todo medo? Simples. Quando amamos de verdade a Deus, vivemos uma vida de total submissão a Ele. E assim todos os medos se vão.
pois uma vida de total submissão a Ele gera em nós uma segurança ímpar e uma paz que excede todo entendimento. Quando eu estou bem com Deus, quando eu estou demonstrando o meu amor a Deus, e consequentemente o meu amor ao próximo, eu estou bem com Deus. Isso me dá total segurança, não é verdade? Ele está comigo, e mesmo que eu passe, como a gente viu no Salmo 23, por um vale de sombra e morte, eu não vou temer mal algum. Glória a Deus! Portanto, não se preocupe, e nem lute contra os seus medos. Se dedique em obedecer a Deus em tudo, e assim, naturalmente, os seus medos, os meus medos, se vão. Glória a Deus, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. A sexta lição sobre o medo que a palavra de Deus nos ensina. Concluindo então, voltando cada ponto. O medo ele é bom, principalmente o temor a Deus. Segundo, o medo pode lhe escravizar. Por isso, confie em Deus. Não deixe ele te escravizar. Confie em Deus, ele venceu a morte, o pior de todos os medos. O medo não tem poder contra Deus. Não há nada que ele não possa fazer. Não há impossível para Deus. O terceiro, o medo não tem poder contra Deus. O medo nos engana. O quarto que a gente viu. Por isso, não acredite que ele é maior que o seu Deus. Amém? Não acredite que ele é maior. Quinto, tire o foco do medo. Foque seus olhos em Deus. Aleluia. E último, sexto, ame a Deus e ao próximo e viva sem medo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechando com o texto de Isaías que a gente leu no começo, uma outra versão. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Se Deus tem dado esse recado, querido, foi o mesmo recado do primeiro, na verdade no culto da virada, sobre ser forte e corajoso. Confie nele. Ele sabe o que está por vir. Não cabe a gente adivinhar o que vai vir, o que não vai vir. O importante é que se vier coisas piores, ou se vier coisas melhores, o importante é a gente tem que confiar nele. Ele vai nos livrar de todos os nossos medos. Amém? Confie nele. Ele vai estar com você. Mesmo que mesmo que ele não coloque uma ponte sobre as águas, ele vai estar com você, te ajudando, te dando força, livrando você e eu de todos os nossos temores. Amém? Glória a Deus. O pastor Edgar está em viagem, eu não sei, eu falei no começo não, né? O pastor Edgar está em viagem, manda um abraço a todos vocês. Creio que, não sei se no próximo domingo ou no outro, ele já estará de volta. E manda um abraço com saudades de vocês. Amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Deus, a gente é tão pequeno. A gente é tão falho. A gente permite tantas vezes os medos serem maiores do que realmente são. A gente permite tantas vezes os medos nos enganarem. A gente muitas vezes esquece de quem o Senhor é, do que o Senhor fez. Por isso, tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Nos ajude a lembrar sempre que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor fez o mais difícil, que é vencer a morte, o pior dos nossos medos. Por isso nós queremos dizer agora, ó Pai, que nós confiamos em Ti, Deus. Nós nos entregamos a Ti. Nós confiamos que o Senhor venceu o pior dos nossos medos.
Por isso, nos ajude, conforte o nosso coração, nos ajude a focar no Senhor, e não focar nos problemas, no nosso medo, para que possamos glorificar e exaltar o Teu nome com o nosso viver. Nos ajude a amar o Senhor verdadeiramente e ao próximo como a nós mesmos. E assim, lançar fora todo o medo, pois a Tua palavra nos garante que esse perfeito amor lança fora todo o medo. Esteja conosco, Pai. Fale com a Tua igreja, que a Tua igreja receba essa mensagem, e se conforte, e se prepare para o que vier, esteja preparada para o que vier, confiando que o Senhor está à frente, e já nos livrou do pior, que é a morte, que é ficar longe do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, e pedimos agora que o Teu amor, o amor de Deus Pai, a consolação do Teu Santo Espírito, e o Senhor Jesus, o campeão, quem venceu o medo, esteja conosco durante essa semana, nos ajudando, nos livrando de todos os medos e males, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, meu querido, receba essa palavra, certeza que Deus falou com você, e vá firme, confiante no Senhor, para essa semana, amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos.